Fala, arianos, todos bem? Eu me chamo Débora, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Se inscrevam se for sua primeira vez aqui, sua energia combinar com a minha. Curtam esse vídeo para me ajudar na plataforma. Eu tô trazendo hoje uma leitura intuitiva, é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo. Peguem, portanto, aquilo que ressoar com vocês e liberem, solte aquilo que não ressoar. Vamos ver como será esta semana, né? Semana de lua minguante no signo de Aquário. O que a gente precisa se desapegar, né? Deixar ir para nos sentirmos mais livres, mais leves, mais soltos. Tudo que um aquariano deseja na vida, né? Vamos lá? Vamos ver isso agora? Licença para entrar na energia de vocês, arianos. Bora começar? Um 5 de paus, semana começando com um conflito. Vocês podem estar vivendo uma situação que pode ser uma situação familiar ou de trabalho, algum local onde vocês estejam aí frequentando, apesar da semana ter começado com um feriado, né? Feriadão aí de Páscoa, de repente rolou algum estresse em família, porque aqui mostra, né? O 5 de paus mostra uma cena onde 5 pessoas, né? Cada qual com o seu bastão, disputa algo, existe uma concorrência, uma competição, uma comparação, sabe? Todos querendo ter razão, todos querendo alcançar algo, mas no fim ninguém se ajuda, ninguém colabora um com o outro. Então a semana pode estar trazendo algum tipo de conflito para vocês, tá bem? Ou o fim de semana, né? Esse feriadão trouxe um conflito do qual vocês terão que lidar ao longo dessa semana. A carta da temperança, temos aqui o arquétipo de Sagitário pedindo para que vocês encontrem a harmonia, mesmo diante dessa situação desafiadora. Tenham calma, né? Com paciência, vocês conseguirão harmonizar ou se harmonizar novamente com estas pessoas, neste ambiente, dando tempo ao tempo. A temperança, né, é um anjo, então aqui temos a bênção dos anjos na vida de vocês ao longo desta semana, trazendo aí, né, essa paz para que vocês consigam se recuperar desse conflito, dessa confusão, ou se restabelecer neste local, consigam trazer harmonia para dentro deste ambiente que pode estar desafiador, conflituoso, tá bem? Aqui no fundo do deck nós temos aqui a roda da fortuna falando de uma reviravolta, falando das coisas melhorando, se modificando, se transformando. Onde houve conflito, eu vejo vocês encontrando a paz, né? Ou levando a paz para dentro deste ambiente ao longo dessa semana. Tá bem, arianos? É isso que eu vejo aqui, falando, né, de uma semana de lua minguante. A lua minguante é a lua do desapego, pede para que a gente fique um pouquinho mais, né, introspectivos, organize a vida, organize a casa, olhe para dentro. É uma semana para se recompor, para se reorganizar, para que na próxima semana, né, na lua nova em Touro, abrimos aí recentemente a temporada de Touro, e aí nessa lua nova vocês plantarão novas sementes. Essa é uma semana para que vocês consigam, né, gerar a ordem em meio ao caos, que vocês sejam a harmonia, né, o laço que une essas pessoas e que consiga gerar transformações dentro desse ambiente. Essa é a primeira mensagem do tarô, tá bom, arianos? O que mais, tarô? Temos um 6 de copas, que fala muito de um ambiente familiar, né? Fala de vocês recordando ao longo da semana, né? Até por conta desse conflito,
Digamos que esse conflito tenha sido dentro do ambiente familiar de vocês ao longo desse feriadão aí, que vocês podem ter viajado para perto da família. Isso trouxe memórias, né? Memórias de infância para vocês. Então vai ser uma semana em que vai trazer também essa coisa do saudosismo, desse rememorar, revisar o passado de vocês. Talvez se reconectar com pessoas do passado, pessoas com as quais vocês já viveram um conflito, mas que em nome de um passado, em nome da família, da ancestralidade de vocês consigam harmonizar essas relações. É sobre isso, tá bom? Vamos lá, tarô. Fale mais sobre a semana dos arianos com os quais eu estou me conectando. Vamos ver o que mais o tarô traz a respeito desta ou de outra dinâmica aí na vida de vocês. Temos uma rainha de paus que representa uma energia de fogo, né? Energia de Áries, de Leão ou Sagitário. Vocês podem, né, estar aqui bem representados no jogo de vocês ou estarem lidando com pessoas desses outros signos. Temos uma estrutura, né, aqui um ambiente seguro, um ambiente familiar que é seguro, que traz aqui para vocês uma estabilidade. Então, vocês encontram um conforto em meio ao ambiente familiar, mesmo que seja um ambiente desafiador. É neste ambiente que vocês conseguem recuperar as energias de vocês. É neste ambiente onde vocês conseguem se harmonizar e lidar com as questões, mesmo que sendo desafiadoras. Vocês encontram aí ao longo da semana o equilíbrio de todas as coisas, sabe? Vejo vocês aqui ao fim desta semana se sentindo bem, se sentindo confortáveis, se sentindo acolhidos e amparados dentro desse ambiente familiar. Pode ser que vocês venham de um conflito, né? Nesses últimos dias de um feriadão, né? Em reencontro. Isso traz aqui talvez até um conflito mental. Sabe quando a gente se reconecta a padrões ancestrais? Quando a gente se reconecta com familiares que são, né, que existe uma convivência desafiadora, vocês podem ter se sentido confusos. Esse conflito, ele pode nem ter ocorrido de fato entre as pessoas, né, nesse ambiente, mas ele pode ter acontecido, pode ter sido um conflito interno. Então, ao longo da semana, vocês conseguem se harmonizar, conseguem encontrar o equilíbrio das emoções de vocês. Vejam que aqui este anjo, ele tempera, né? E isso fala de o que é o temperar, é você buscar, né? O equilíbrio dos sabores, dos elementos dentro de nós. Então aqui ele está temperando uma água. Então pode ser que vocês entrem em contato com mágoas do passado, né? Isso precisa ser ressignificado, precisa ser curado. E este é um arcano que também fala de cura, uma cura que acontece ao longo da semana dentro de um ambiente familiar, até por conta aqui do fundo do deck que está me trazendo duas cartas que falam de família, né? De uma estrutura familiar que realiza vocês emocionalmente, é uma estrutura que traz a vocês segurança, solidez, é onde vocês encontram a harmonia de vocês, é o ambiente onde vocês se sentem seguros, onde vocês buscam a paz de vocês, o equilíbrio e até o poder pessoal de vocês. Então pode até ser que o contato com esses familiares, com este grupo familiar ao longo do final de semana tenha sido bastante desafiador, tenha colocado vocês em contato com essas mágoas para que a cura aconteça, porque é olhando para tudo isso que vocês fazem a cura, vocês ressignificam. Quando a gente trabalha isso em terapia, né, a gente observa muito no ambiente terapêutico
essa questão que é voltando lá no passado, rememorizando conflitos, confrontando esses dilemas que a gente cura, que a gente se reequilibra, que a gente se recupera a nossa energia, essa é a palavra, para que a gente volte a se sentir estruturado, volte a ter bases sólidas. E o 4 de paus é isso, é uma celebração, né, que solidifica a nossa vida, nos dá estrutura. É um 4, né, são as nossas bases. Então, ao longo dessa semana, ainda que seja uma semana desafiadora, uma semana de lua minguante, onde a gente entra em contato com aquilo que a gente precisa desapegar, será também uma semana onde vocês vão rever esses conflitos, lembrar do passado, talvez entrar em contato com familiares, pessoas do passado que foram desafiadoras ou que trazem mensagens desafiadoras, lembranças desafiadoras para vocês, exatamente para que vocês curem, para que vocês ressignifiquem, para que vocês entendam que aquilo que não tem remédio, remediado está. É a grande mensagem, né, da temperança, é vocês conseguindo se abrir para a realização de sonhos, para materialização daquilo que vocês esperam para o futuro de vocês. Tá bom, arianos? Então essa é a grande mensagem que o tarot trouxe para vocês para essa semana de lua minguante. Eu vou estar pedindo aqui um conselho, como é que vocês podem lidar com esta semana, né? Um conselho para os arianos que vão estar vivendo esse dilema. Fora tudo isso que já foi dito, né? Que já foi falado, embora vocês vão confrontar tudo isso, vai ser algo importante. Vamos lá, um conselho para os arianos. Aqui mais uma carta que fala de equilíbrio, né? O 6 de ouros fala também de vocês encontrando uma ajuda. Alguém chega para ajudá-los com este conflito, sabe? É alguém que estende a mão, é alguém que pratica a caridade. Vocês talvez estendendo a mão para quem precisa dentro desse ambiente familiar, desse ambiente desafiador que pode trazer um conflito para vocês, ou vocês aceitando a ajuda, né? Aceitando esta pessoa que pode contribuir com aquilo que vocês precisam nesse momento. Então pode ser qualquer tipo de ajuda, nem sempre é uma ajuda financeira, às vezes é uma ajuda emocional, é uma ajuda, uma escuta, é qualquer mão que se estenda, é um abraço que se dá, é alguém que se acolhe, ou que acolhe vocês, ou que vocês podem vir a acolher ao longo dessa semana. Faz parte da jornada de vocês, da luta, né? Faz parte da vida, da trajetória de vocês, está no caminho de vocês, alguém com quem vocês podem aceitar, alguém com quem vocês podem contar, se doar e receber na justa medida, tá bem? Quando os desafios, né, os atropelos nesse caminho, as pedras nesse caminho, vocês encontrarem, podem ter certeza que existe neste ambiente alguém com quem vocês podem contar, alguém que vai estender a mão para vocês sempre que vocês precisarem. Bom, arianos, é isso que eu tenho para vocês, tá? Eu vou tirar um oráculo para encerrar a leitura de vocês. Bora lá? Um oráculo para os arianos. Júpiter. O Júpiter é o planeta aí das benfeitorias, das grandes benesses, né, de expansão. Uma vida com propósito precisa estar alinhada com quem você é. Às vezes estamos suportando, estamos trabalhando com aquilo que não gostamos, aceitamos tudo que vem dos outros e assim apenas sobrevivemos. Está na hora de você viver quem você nasceu para ser,
não adie mais. Bom, fica mais esse conselho aí para vocês. Eu espero ter ajudado, arianos. Comentem aqui embaixo para mim se ressoou com vocês. Deixe um joinha para me ajudar na plataforma. Se quiserem uma leitura particular comigo, entre em contato com o número que está aqui na descrição, que será um prazer para mim atendê-los. Beijinho, tchau, tchau, arianos.